pessoal, beleza? Eu espero que sim, sou o Pedro Tabet, e esse aqui é o canal Tretologia Reformada. E eu tô aqui hoje para gravar um vídeo sobre montar uma biblioteca teológica, certo? Muitas pessoas têm dificuldade em escolher uma bíblia de estudo, uma boa teologia sistemática e um bom comentário bíblico para poder dar início aos seus estudos na teologia, na interpretação bíblica, certo? Então eu vou indicar hoje para vocês 3 livros para você poder estar dando início à sua compreensão das Escrituras, certo? Ao seu entendimento daquilo que você crê, certo? Então, antes da gente começar o vídeo, deixa o teu like, compartilha, deixa um comentário para poder ajudar o canal, tá certo? Muito obrigado e bora pro vídeo. E o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é a Teologia Sistemática do Luiz Berkhof, certo? Da editora Cultura Cristã. É um livro relativamente grande, certo? Ele tem em torno de 720 páginas. Essa aqui é uma obra clássica, tá certo? Da teologia reformada. É uma das teologias sistemáticas básicas para você poder entrar no entendimento da fé cristã, certo? Então, o Dr. Luiz Berkhof, ele escreveu de forma bem clara, de forma simples, para que cada um pudesse entender aquilo que tivesse sendo dito, certo? Então aqui você tem falando sobre os atributos de Deus, né, o ser de Deus, os nomes de Deus, os atributos comunicáveis e incomunicáveis, a Santíssima Trindade, as obras de Deus, que são os decretos, predestinação, criação, providência, enfim. Sobre a doutrina do homem, né, a origem do homem, a natureza, o homem como imagem de Deus, a aliança das obras, o homem no estado de pecado, o homem na aliança da graça, a doutrina da pessoa e obra de Cristo, ou seja, aqui vai falar da cristologia, certo? O estado de Cristo, os ofícios de Cristo, doutrina e aplicação da obra da redenção, a igreja e os meios da graça, a doutrina das últimas coisas, escatologia individual e geral, juízo final, enfim. É uma teologia sistemática bastante completa, certo? E é bem interessante porque em certos pontos ele vai apresentar, certos pontos que há uma discordância, certo? Ele vai apresentar o ponto de vista de uma determinada doutrina, certo? E os seus pontos positivos e os seus pontos negativos depois da apresentação dessa doutrina, certo? Também dá um ponto de vista histórico, ou seja, ele resume bem o que a história da igreja cria, o que os pais da igreja, o que a igreja medieval, o que o catolicismo romano e o que a teologia reformada, a teologia da reforma protestante cria a respeito de determinado tema, certo? Então o Luiz Berkhof aqui ele é um autor fantástico, ele sabe explanar muito bem as doutrinas, é um livro relativamente grande, certo? Mas comparado a outros ele se torna pequeno, a teologia sistemática do Franklin Ferreira e a Alan Mead e a do Wayne Grudem, elas são um pouco maiores em comparação do Luiz Berkhof, mas a teologia do Luiz Berkhof ela é um clássico da teologia reformada e da teologia no geral, certo? Então, para você poder dar início aos seus estudos teológicos, teologia sistemática do Luiz Berkhof, certo? E aí, você está fazendo seu estudo devocional junto com a teologia sistemática, sempre é bom, tá certo? Você está estudando um determinado assunto, quero saber sobre santificação, e aí a teologia sistemática ela é perfeita para isso, predestinação. Você tem uma teologia sistemática, a igreja, então você tem uma teologia sistemática, você lê aquilo ali, você faz um esboço, você consulta as referências bíblicas que ele está dando, certo? Mas você se depara com certas referências bíblicas que você não consegue entender, né? Tem uma referência aqui e outra ali que você se perde um pouco. E aí você quer um comentário rápido, você quer algo simples para você ter ali na hora, para você poder puxar, olha, esse texto aqui quer dizer o quê? Você vai na nota de rodapé e, poxa, eu não entendi. Aí você vai na nota de rodapé e entende o texto. Então, uma bíblia de estudos, ela serve muito bem para você, certo? Uma bíblia de estudo, para começar também, a sua biblioteca, ela é perfeita. E a bíblia de estudo que eu trago para indicação é a Bíblia de Estudo de Genebra, também da editora Cultura Cristã. A editora Cultura Cristã é uma editora presbiteriana, certo? A minha aqui está bem novinha, né? Nem um pouco surrada. A Bíblia de Estudo de Genebra, para mim, ela
é perfeita, certo? A Bíblia de Estudo de Genebra, ela foi a minha primeira Bíblia de estudo, certo? Então é a minha Bíblia de estudo, assim, queridinha, tanto que eu guardo ela nessa capinha aqui, certo? Porque ela já está um pouco surrada, eu tive que tirar só para poder mostrar. Mas eu gosto bastante dela, é a Bíblia que eu mais consulto, eu tenho uma, duas, três, quatro, tenho então de umas 5 Bíblias de estudo, 6 contando com essa aqui, mas essa daqui é a que eu mais consulto, certo? A Bíblia de Estudo de Genebra, ela é cheia de tanto notas de rodapé, de explicações do texto, quanto de artigos teológicos, certo? Ela tem índices de artigo teológico, quadros temáticos. Você também tem uma bela introdução a cada livro da Bíblia, certo? Um exemplo aqui de quadro temático, eu acabei de abrir. Expiação limitada, por quem Cristo morreu, aqui no capítulo 10 de João, certo? Na página 1392. Então ele vai fazer um artigo, em torno de uns 2, 3 parágrafos aqui, 4 parágrafos, mostrando a expiação limitada dentro da teologia reformada. E esse aqui é o pulo do gato da Bíblia de Estudo de Genebra. Além dela apresentar não só os textos bíblicos, um comentário, os artigos teológicos que ela tem são baseados na doutrina reformada. Então você tem depravação total, você tem eleição incondicional, você tem expiação limitada, perseverança dos santos, graça irresistível. Você também tem artigos teológicos sobre a pessoa de Cristo, sobre santificação, sobre livre agência e livre arbítrio. Então você tem diversos artigos teológicos para poder te dar uma instrução e te dar um norte para onde você deve seguir, para onde você deve olhar. Olha, a teologia reformada crê assim, então ele vai te guiando. A teologia cristã em geral, ela crê dessa forma, então ela vai te guiando. E aí, com a ajuda da teologia sistemática do Berkhof, esses dois aqui formam um belo de um aparato para você poder começar a sua biblioteca, certo? Então, se de um lado você tem uma teologia sistemática para poder você tratar de certos temas, ok? Você fazer um estudo mais temático, um exemplo aqui, vamos ver, deixa eu abrir aqui, predestinação. Então, predestinação, a doutrina da história, a doutrina da predestinação na história. Ele vai abordando a doutrina da predestinação. Então, por outro, você tem uma explicação dos textos que se referem à doutrina da predestinação, certo? Vamos abrir aqui em Romanos, vamos abrir aqui em Efésios 1, certo? Efésios 1, aqui você tem um pequeno comentário, certo? De cerca de uns 2 parágrafos sobre predestinação. E aí é bem interessante, porque essa Bíblia de estudo, ela também vai te dar ela também vai trazer aqui dentro dela símbolos de fé das igrejas reformadas, ou seja, catecismos e confissões de fé que foram elaborados ali no período dos puritanos e no período da teologia, da reforma protestante. Nós temos 3 aqui: Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, certo? E são artigos históricos da teologia reformada, onde muitos calvinistas hoje gostam de tirar suas bases, onde igrejas reformadas, seja da Inglaterra, seja da Holanda, seja da Suíça, enfim, elas tiraram as suas bases das escrituras e montaram um catecismo, uma confissão de fé, algo que a igreja pudesse dizer, olha, é dessa maneira que eu creio, certo? Então, muitas vezes você vai se deparar em textos, nos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra, em que ela vai te jogar para um ponto da confissão. Por quê? Porque a confissão, ou o catecismo, ele te dá uma explicação daquele texto ali, ou ele resume aquele texto e ainda te dá mais outros textos para você poder conferir, certo? Então, eu citei Efésios 1 porque ele joga também um comentário para a confissão de fé, certo? Romanos 8, 29 e 30, ele também explica essa questão de presciência, beleza? Então, nós já temos aqui Bíblia de estudo, teologia sistemática, e agora nós vamos para um comentário bíblico, certo? Esse aqui é o comentário bíblico NVI
da Editora Vida. Você pode ver que ele não é muito pequeno, né? Na verdade ele tem uns 4 dedos aqui, assim, certo? É um comentário relativamente grande, certo? Acredito que com certeza deve ter alguns maiores, porém, esse comentário aqui da Editora Vida, certo? Tem uns 1548 páginas. Ele é bem completo, ok? O editor dele é o F.F. Bruce, certo? Talvez um dos grandes eruditos também do Novo Testamento, certo? Esse aqui é um comentário Antigo e Novo Testamento. E nele você tem uma introdução a cada livro da Bíblia também, como uma Bíblia de estudo. E você tem comentários versículo a versículo. E às vezes ele traz uma porção de versículos e vai comentando essa porção, certo? Você também tem aqui o pano de fundo geral do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, certo? Você também tem artigos gerais, né? O Antigo Testamento e o cristão, então você vai ter textos sobre o Antigo Testamento e o cristão, as versões antigas, então ele vai mostrando questões antigas do Antigo Testamento, certo? O Pentateuco Samaritano, a Septuaginta, enfim. O cânon do Antigo Testamento, ele vai mostrando como o cânon foi elaborado, tudo isso no começo do comentário bíblico. E aí, para o Novo Testamento, você tem algo parecido, certo? Vamos abrir aqui. Artigos gerais do Novo Testamento. Então, a autoridade do Novo Testamento. E aí ele vai mostrando por que o Novo Testamento ele é confiável. Ao final, ele traz uma bibliografia. Texto e o cânon do Novo Testamento. A língua do Novo Testamento. Então, é um comentário bíblico bem completo. Por quê? Além de você ter comentário dos versículos bíblicos, você também tem uma chave, você também tem um aparato, um pano de fundo histórico, certo? Antes de cada livro da Bíblia e antes de cada testamento. Antes do Antigo Testamento você tem um pano de fundo histórico de como aquela tradução, de como aquela versão da Bíblia, a Bíblia hebraica, chegou até nós hoje, como o Novo Testamento foi escrito e chegou até nós hoje, certo? E é muito interessante porque ele se baseia talvez na minha versão favorita, minha tradução favorita, que é a NVI, que é a minha bíbliazinha assim de consulta, certo? Então, sempre que eu faço estudo, eu uso a minha Bíblia NVI e esse comentário bíblico é um calhamaço. Ele é muito bom, certo? São vários comentaristas, certo? O editor-chefe, então geral, é o F.F. Bruce, que é muito famoso, os seus comentários. Ele tem um comentário da editora Vida Nova, certo? Qual ele faz se não me engano, primeira carta de Pedro, posso estar enganado. Questões de manuscritos do Novo Testamento, a vida e obra do apóstolo Paulo, da editora Shed, certo? Shed Publicações. Então, o comentário bíblico NVI, ele é muito bom para você ter na sua biblioteca teológica, certo? Então, você que está querendo dar início aos seus estudos teológicos, aos seus estudos bíblicos, comentário bíblico NVI, Antigo e Novo Testamento, Bíblia de Estudo de Genebra, certo? Você pode até ver pelo tamanho, né? A Bíblia de Estudo, ela vai te dar um resumo, algo rápido, para você ter um acesso ali fácil, entende? Ela vai te jogar já pro que aquele texto quer dizer sem muita enrolação. O comentário bíblico não, ele vai te dar uma interpretação, ele vai dizer o que aquilo ali quer dizer, mas ele também dá uns resquícios. Olha, um tal pensador pensava assim, isso aqui no original grego ou no original hebraico tem esse sentido. Então ele te joga mais umas armas a mais, por assim dizer, certo? Então ele tem mais chaves para você poder desvendar esse baú que é a Bíblia Sagrada, tá certo? Muito bom, é uma biblioteca, são livros assim que eu consulto bastante, principalmente sobre teologia sistemática, certo? Básica, consulto muito a Berkhof, uso muito a Bíblia de Estudo de Genebra, certo? E comentário bíblico NVI do Antigo e Novo Testamento, certo? Esse aqui você já está preparado para poder dar início a certas discussões, a certos debates dentro da teologia, certo? Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever, não esqueça do teu like e deixa um comentário, tá certo? Muito obrigado, valeu e tchau, tchau!